Boa tarde. Nós estamos no ar. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, queridos. Tudo bem, aqui é boa tarde. Então tá. Pessoal, eu estou com a Glaucia. Falando diretamente de Córdoba, na Argentina. E eu gostaria que a Glaucia nos desse um relato aí da situação das últimas semanas na Argentina no contexto social e político. Bom, a coisa foi o seguinte, nós estamos agora meio atrapalhados aqui na Argentina com um monte de greves. E umas 2 semanas atrás, tudo começou umas 2 semanas atrás, quando houve uma greve de policiais, de militares. Assim, de um dia para o outro, eles entraram em greve. Porque o salário que eles ganhavam era muito pouco, eles estavam reivindicando a melhor situação, né, de salário. Estão escutando? Sim, pode falar. Sim, sem dúvida. Pode falar, você. Tranquilo, tá todo mundo tá escutando. Aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo às 6 horas da tarde, e eu realmente, quando fiquei sabendo que estavam saqueando, eu fiquei paralisada. Então eu vim para minha casa, e pelo jeito que as pessoas estavam falando, a coisa ia ficar feia. E ficou realmente dentro de casa. E vieram milhares de delinquentes, milhares de bandidos, e saquearam toda a cidade. E basicamente detonaram, destruíram a cidade. Eles não deixaram um supermercado de pé. Eles entravam, viam alguns na frente, dizem que alguns tinham carros de primeira linha, e quebravam todas as portas e abriam caminho para o resto, que vinham e saqueavam tudo. Então, meio de terror, e muitos negócios, e a gente escutava os tiros, a gente escutava a comoção e via pela televisão, era um absurdo. Uma cidade basicamente entregue aos bandidos. Então, o que acontece? No outro dia, eu estava na linha com o Marlon, né, Marlon? Isso. E com o Iranley. Isso. E o governador de Córdoba, pediu ajuda ao governo federal. O governo federal se recusou a ajudar Córdoba, porque Córdoba não votou no governo federal. E como o governador de Córdoba era um governo da direita, certo? É um governo opositor ao governo dele, eles disseram que esse problema era um problema da província, que a província teria que cuidar desses problemas. Ou seja, nos deixou à mercê dos bandidos. Para o pessoal ter uma noção, qual é a dimensão? O governador de Córdoba, que estava fora, ele conseguiu entrar no... Oi? Qual é o tamanho da cidade de Córdoba, para o pessoal ter uma ideia do tamanho da bagunça que foi? 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas. É uma cidade grande. É a terceira cidade maior da Argentina, depois de Buenos Aires e Rosário. Então, o que aconteceu em Córdoba, com o que se chama o aquartelamento dos policiais, espalhou toda a Argentina. E foi para outras províncias. E todos os policiais, eles começaram a fazer greve. E começou a violência em outras cidades também, como foi Entre Rios, Tucumã. Tucumã foi o pior, porque Tucumã foi na noite em que celebravam os 30 anos da democracia da Argentina. E enquanto a presidente estava celebrando com um bando de gente, Tucumã, as pessoas estavam se matando. Por quê? O que aconteceu em Tucumã? Tucumã, os bandidos saíram e quebraram tudo, saquearam tudo, como fizeram em Córdoba.
Eu estou falando de uma coisa assim, grave. Eu não estou falando de um saqueio de um supermercado aqui e ali. Eu estou falando de um grupo de massa organizado, aonde parece que a loucura era uma locais. Então tem histórias muito tristes mesmo, que nós podemos contar depois. Bom, Tucumã foi um caso muito especial. Naquela noite morreram 5 pessoas, justo depois que os saqueios já haviam terminado. Por quê? Porque quando entrou em acordo com a polícia, mandou a polícia para a rua. A polícia vai para a rua e vai para frente da casa do governo de Tucumã. Aí estavam as pessoas que haviam perdido tudo. Aí a polícia reprimiu essas pessoas. Então, virou uma situação tão caótica, uma coisa assim tão... que perdeu o rumo. É como se a sociedade, de repente, tivesse perdido a razão, perdido completamente o senso de direção. Houve uma ruptura enorme nessa sociedade. E houve também uma coesão por parte das pessoas da classe média, que sofreram os saqueios, que sofreram com a violência. Essas pessoas se reuniam no alto dos edifícios para defender as suas propriedades, para defender as suas famílias. E era como se você estivesse vendo um filme de ficção, um bando de gente normal, vestido civil, com armas em cima dos negócios, se unindo para se defender daquela massa de saqueio, de gente saqueando, de delinquentes. Enfim, Tucumã resultou naquela noite com 5 mortos. O resultado de toda essa convulsão social foi de 14 mortos, e tem 6 pessoas ainda como se diz? Me ajudem. Como se diz? Eles estão em situação ainda de intensivo. Desculpem, o meu português às vezes é meio fraco. Não se preocupe. Eu queria falar em life support. Bom, então, o que acontece? Agora, há uma semana atrás, 2 semanas depois disso... Fala, Marlon. Quer dizer que o ponto de partida todo foi pela... Umas 2 semanas... Não escutei, desculpe. Quer dizer que o ponto de partida foi a greve dos policiais, a omissão do governo federal em cumprir com o seu papel junto à província. Exatamente. Ô, Glaucer, me diga uma coisa, só por uma dúvida que eu tenho. Isso vamos dizer assim, essa posição da polícia chegou isso se deve a um plano do governo constante em reduzir a questão salarial do policial? Você tem sentido isso realmente, a desvalorização da carreira policial no governo, ou foi uma coisa pontual? Óbvio. Não, óbvio que foi. Pois eu fiquei sabendo depois que um policial ganhava coisa assim de... Ok, ele ganhava 2.000 pesos, e sendo que uma empregada doméstica ganha 3.000 e algo. Então é uma situação absurda, a situação do militar. Então é a mesma coisa que... É um estrangulamento da classe dos policiais, ao ponto... Eu acho que eles chegaram ao ponto do desespero. Eles pensaram... Eles não têm sindicato, não são sindicalizados. Os sindicatos na Argentina são muito fortes. Aqui o problema, Glaucia, só para eu interromper, o problema é porque a classe policial,
as classes que fazem defesa, ou as forças armadas, ela tem o impedimento de, vamos dizer assim, impedimento legal de até mesmo participar de greve. Então, uma restrição gigantesca quanto a isso. Então, o que acontece? Só para colocar um pouco, em 1983, o Marlon também sabe disso, o professor Yuri Bezmenov fez uma palestra sobre as técnicas de subversão socialista, comunista, da KGB nos Estados Unidos, e entre vários pontos que ele coloca, né? Por exemplo, primeiro, um dos pontos seria a questão da manipulação mediática com a questão do entretenimento, a relativização dos valores, a questão da inflação legislativa de caráter imoral ou de caráter moral, né? A imposição de direitos sem que tenha uma contrapartida de obrigações, ou a expansão absurda de direitos ao ponto de um direito excluir o outro e criar o conflito de se tornar irrealizável, etc, etc. Uma coisa que ele ressaltou, ou como se fosse, nessa palestra está disponível no YouTube, é que um dos últimos pontos que tem para que se consiga uma subversão total, e aí que se faça o golpe, e nem um golpe no sentido genérico da coisa, mas um total predomínio do comunismo, socialismo, é, por fim, destruir ou sufocar de tal maneira a classe que, vamos dizer assim, aqueles que ocupam a posição de defesa social ou de defesa da sociedade, como os policiais, ao ponto deles não aumentarem mais. De um lado, exatamente. Isso foi exatamente o que aconteceu. Isso, e de outro lado também, Glaucia, o que é complicado é que eles, de um lado, fazem sufocamento econômico para a classe policial, classe militar em geral, como está acontecendo no Brasil agora, e de outro lado, a mídia toda para falar mal ou para dizer que não há compromisso do policial com o cidadão, ou seja, é uma estratégia que tenta destruir a classe como um todo. Só para fechar e abrir para os demais, eu acabei de abrir o PT, o site do Partido dos Trabalhadores, recentemente, tem uma moção especial feita pelo governo do PT, que diz o seguinte: para acabar com a polícia militar, uma moção com o objetivo de acabar com a polícia militar brasileira. Então, até está escrito assim: moção, não acabou, tem que acabar. Nós queremos o fim da polícia militar. Isso está no site do PT. Exatamente. É isso que aconteceu aqui. Foi um ato de desespero. Eu acho que eles chegaram no fim da linha. Eu acho que eles não tinham condições de continuar mais. Entende? Eu sei que deram para a classe de Córdoba, a coisa estava tão ruim que chegou a 400% o aumento. Quer dizer, o governador teve que aceitar. Então foi uma situação de que a polícia colocou o governo contra a parede. Exato. Agora, isso se acalmou no outro dia. Em Chaco, que é outra província, que ocorreu a mesma coisa, o governador acusou os militares de sedícia, ou seja, de abandono do trabalho que coloca em risco a população. E aí é que está o problema agora. Como o governador de Córdoba e os outros que já haviam dado o aumento para os policiais, disseram: espera, queremos fazer a mesma coisa. Quer dizer, se agora eles fizerem isso, não honrarem os compromissos do aumento para com os policiais, o que vai acontecer é simplesmente uma profundização do problema. Correto? Na verdade, então, você... Mas a partir desse momento, começaram outros servidores públicos a entrar em greve. Todo mundo queria aumento dessa forma. Então, começou a entrar em greve. E agora, amanhã, hoje nós estamos com a greve da energia elétrica. As companhias que prestam serviços de luz e de água estão entrando em greve. E já tem uma semana que falta luz, energia em várias cidades do país e em vários locais.
ainda não foi um total blackout, ou seja, ainda não ocorreu um blackout completo. Está ocorrendo por partes. Ou seja, as companhias estão indo devagar. Então, serra a energia aqui, serra a energia ali. Mas tem lugares em Buenos Aires que as pessoas já estão sem energia há 5 dias. E sem água. Em Córdoba começou, eu creio que antes de ontem, e a coisa só está se agravando. Então, eu ainda tenho energia. Bom, a parte de todos esses problemas, nós temos os problemas econômicos. Nós temos também os problemas políticos, onde a nossa presidente, aqui, ela perdeu para o Massa, que era o suplente do adversário dela. Então, ela perdeu muito poder. Ela agora passou o governo para a mão do Capitaniche, que está basicamente tomando a frente e tentando melhorar a situação de alguma forma. Mas eu não sei, eu vejo que a coisa, não sei, a coisa está meio descontrolada. E eu vejo a sociedade realmente com uma ruptura enorme. E agora querem cortar a internet. Hoje eu fiquei sabendo que querem cortar o Facebook, a internet e as redes sociais. Porque se há outros saqueios neste fim de semana, nós iremos ficar sem internet para que os delinquentes não se comuniquem entre si e não façam os planos para saquear a população. Hoje já não teve bancos abertos, hoje teve um monte de coisas do comércio foram fechadas. Amanhã não tem supermercado, amanhã é sexta-feira, nós estamos falando de 4 dias antes do Natal. Tem lojas que não têm o que vender. Roubaram tudo. Saquearam tudo. Os proprietários não têm o que vender. Qualquer coisa foi. E ontem eles mudaram o chefe das Forças Armadas, Gendarmeria, e colocaram o senhor Milani. E o senhor Milani é da direita. E o governo, óbvio, é da esquerda. Então eu me perguntava, por que está fazendo um militar da direita, que inclusive está respondendo por processos pela ditadura, né? Ele responde por processos. E por que colocaram ele lá? Eu continuo com essa questão na minha cabeça. Cláudia. Eu ainda não entendi. E amanhã nós teremos um dia muito, eu diria um dia muito movimentado, para dizer no mínimo. Porque estamos celebrando também a saída do De la Rúa de 10 anos atrás, quando houve o panelaço e que tiraram o De la Rúa, que era o então assistente do governo do Menem, que havia, né, estava tentando salvar o país, e eles vão celebrar amanhã. E o De la Rúa era da direita. Aqui na Argentina, o governo da direita nunca governa. Se não for peronista, então nós estamos com muitos problemas e eu espero que eu realmente espero que não termine em violência, como foi na semana passada, porque eu acho que a ruptura na sociedade já foi grande demais. Eu acho que nós podemos seguir por um caminho melhor e não por esse caminho que não tem volta, que às vezes não tem volta. Bom, deixo vocês falarem agora. E Cláudia, se alguém tiver alguma pergunta, se eu puder responder, com todo prazer, eu responderei. Qual é a Sim. posição? Qual é a posição e atuação da mídia?
A mídia é o seguinte. Não, a mídia. É controlada pelo governo. A mídia, ela é controlada pelo governo. Temos alguns programas, alguns canais ainda, que ainda estão sobrevivendo. Uma perseguição ao governo por causa da corrupção. Então, há uma corrupção enorme. E há um caso de um investigador deles que foi demitido essa semana. Ai, como se chama ele? Eu vou procurar o nome dele. Ele não consegue passar adiante, eles não conseguem investigar, que é a rota que se chama a rota do dinheiro que existiu todos esses anos. Estamos falando de 60 mil euros, 60 milhões de euros em 6 meses. Dinheiro que volta para dentro do país, já tem todos os ingredientes que tem na América do Sul, com os nossos governos, infelizmente, né? Nossa, olha só, o que acontece, o que a gente vem escutando e ouvindo, esses comentários são sempre feitos, essas colocações de como acontece esse processo. Ele tanto começa com essa palestra, é bom que muitos vejam, depois desse vídeo, desse Hangout, assistam, do professor Yuri Bezmenov, e tem um livro que chama-se Political Ponorology. O professor Olavo de Carvalho sempre indica para você entender como é que se faz, né, essa estratégia psicológica, né, de dominação, primeiro psicológica da sociedade como um todo, para a partir disso gerar o caos, e do caos aparecer o governo, nesse governo socialista, oferecendo uma solução para o caos que ele mesmo cria. Então, como é que acontece? Ele começa a criar um caos imaginário, né? Desse caos imaginário, ele começa a gerar uma propaganda exponenciando o caos, criando conflitos e mais conflitos, colocando classes entre classes. Vou citar um exemplo bastante simples aqui no Brasil. Até então, a gente não tinha tanto problema com a questão dos gays. O que é que o governo brasileiro faz? Exponencia a questão, elevando ao extremo, para criar a falsa ilusão de que a sociedade brasileira ela é anti-homossexual, que se nós tivéssemos, todos os dias, em especial os cristãos, perseguindo homossexuais, matando homossexuais pelo fato de serem homossexuais. E fazem isso com negro, fazem isso com mulher, fazem isso com polícia. Então eles tentam colocar o conflito de classes, ou separar o indivíduo, ou melhor, tirar a própria concepção do indivíduo, a sua individualidade, colocando ele sempre dentro de um grupo ou dentro de um coletivo, para a partir de então esses grupos fomentarem discursos antagônicos de tal maneira que quando esse discurso antagonismo de grupo chega a um grau absurdo, eu não consigo simplesmente compatibilizar harmonicamente mais a convivência coletiva, e aí o que acontece? Esses grupos vão pedir ao governo uma providência, então o governo começa a legislar. Só que o que acontece? Eu, como jurista, digo que a expressão é que se fazem cada vez, ou vai se aglutinando legislações que não podem ser cumpridas ao mesmo tempo. Vou lhe dar um exemplo, né? O professor Olavo de Carvalho recentemente colocou isso de uma maneira bastante clara. É você fazer uma legislação que proteja ao mesmo tempo, penalizando atos que configurem a violação da liberdade de consciência e expressão homoafetiva, e também protegendo a liberdade de expressão no que diz respeito à religiosidade cristã. Não tem como. Por quê? Porque ambos vão estar o tempo todo cometendo crimes. Quando eu expresso minha liberdade de expressão religiosa, dizendo que a homossexualidade, entre aspas, né, para os cristãos, é um pecado, isso vai ser crime porque eu vou estar ofendendo ali o homossexual que está do outro lado, que se entende vilipendiado porque eu estou imputando a ele um pecado ou algo reprovável. Ao mesmo tempo, quando eu protejo esse homossexual, dizendo que há essa proteção, ou seja, eu criminalizo, em tese, a conduta de expressar qualquer sentimento que viola a dignidade ou a moral do homossexual, e ao mesmo tempo também põe o homossexual que respeite a minha religiosidade, então eu crio um conflito que o tempo todo os dois estão praticando crime. Então é impossível de ser resolvido. Mas eles não querem resolver com a legislação, muito pelo contrário, estão usando recentemente isso na legislação brasileira,
Isso é um dos passos assim, mais importantes para a implantação do caos e, posteriormente, a solução dentro do próprio sistema totalitário, socialista, comunista, para a manutenção da ordem, que é o seguinte: eu gero um caos de tal maneira que o direito, que as instituições jurídicas não conseguem mais resolver isso usando do próprio direito ou do próprio Estado Democrático de Direito. Então, o que acontece? A população se vê perdida, não se vê mais a quem apela. Em desespero, sem saber como resolve. Vou dar outro exemplo. Quando o STF colocou recentemente a legalização e a equiparação do casamento homoafetivo ao casamento comum, ou a família entre casais do mesmo sexo com a família tradicional, ele gerou um precedente absurdo e gigantesco para um caos completo dentro do próprio conceito de família e dentro do direito civil, ou direito de família. Não é à toa que recentemente a gente já tem, em academia, denunciei essa semana, tem teses de doutorado dentro das universidades, tá certo? Discutindo, querendo viabilizar e institucionalizar a família poliafetiva. Ou seja, usando o termo, não tem nenhuma criança aqui, mas a suruba enquanto família. Mas isso não é para proteger os direitos daqueles que têm um homem que tem duas mulheres, ou a mulher que tem um homem, mas simplesmente para criar um caos insolúvel dentro do próprio direito de família. Então, qual é o resultado de tudo isso, Glaucer? É que eu pego as autoridades constituídas, paulatinamente eu vou destruindo uma por uma, ou tirando todo o poder que ela tem de resolução de conflitos dentro da sociedade, instaurando o caos, para no final o governo se colocar como grande salvador, ou como grande, vamos dizer assim, aquele que resolverá os conflitos. Só que existe um preço. E qual é o preço? Aí, quando você me colocou a situação da Argentina, ficou claríssimo. Qual é o preço, então, para solucionar esse conflito? O preço é restringir ainda mais e paulatinamente restringir as liberdades individuais. Não é à toa que, sob o pretexto mentiroso do governo de restringir a comunicação entre criminosos pelas redes sociais para a prática de crime, ele restringe o direito à liberdade de expressão e à liberdade da internet de todos os cidadãos. A Glauceta caiu, Marlon? Será que ela caiu? Não, talvez tenha caído, mas vamos lá. Diante dessa tua exposição, Iranley, eu gostaria de acrescentar que a Argentina sempre foi um espelho que o Brasil teve, vem tendo ao longo de décadas, e depois da explicitação da participação da Argentina, conjuntamente com o Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador, no Foro de São Paulo, eu observo que a Argentina hoje ela está servindo como um laboratório do Foro de São Paulo para algumas práticas de desestabilização social e implementação de algumas medidas com relação à internet. É um modelo. Essa questão de provocar um caos social. É aquela coisa, isso aí parece uma teoria da conspiração, mas o modelo socialista, ele consegue tirar algo positivo das práticas negativas. Então, o que se observa hoje na Argentina eu vejo, pelo menos, está sendo um laboratório para ver quais são os resultados efetivos. E mesmo sendo os resultados negativos, eles vão tirar proveito e vão se fortalecer com esse caos, com essa desestabilização, com essa crise econômica, que a inflação argentina é sabida, que é tão maquiada quanto a nossa, né? Então, a gente tem que ficar muito, muito alerta, porque em muitos casos que ocorreram na Argentina, a curto prazo, ocorreram no Brasil. E nós, praticamente em vésperas de eleição, né, entrando para o ano eleitoral, essas práticas que hoje ocorrem na Argentina, por que não poderiam ocorrer o ano que vem, ano de eleição, e ainda mais com Copa do Mundo? Sem dúvida nenhuma, Marlon. É isso, inclusive hoje cedo a gente comentando particularmente, eu falei para você, aliás, eu falei para você e a Glaucia, né, que o Brasil está com um delay, né, vamos dizer assim, em relação à Argentina, em relação a esses países do Foro de São Paulo, que vai de um delay grande
por exemplo, em relação à Venezuela, mas a Argentina a gente pode dizer, vislumbrar um delayzinho aqui de 6 meses, ou no máximo 1 ano. Então isso é provável que aconteça aqui. Por exemplo, poucos entenderam, e teve um hangout muito bom com o professor Olavo e Lobão, e vários hangouts interessantes, até mesmo o próprio padre Paulo Ricardo, que colocou, quando fez o vídeo dele, manifestantes estão usando vocês, que foi a tentativa, agora no meio do ano de 2013, de viabilizar o caos de tal maneira para que o governo do PT, o próprio governo, conseguisse alterar a Constituição e gerando um poder totalitário sobre o pretexto de democracia. Mas o que foi que aconteceu? O pessoal começou a ir às ruas por um movimento criado falsamente por esse movimento Passe Livre, o MPL, que depois a documentação na internet ela é gigantesca, enorme, que demonstra que são pessoas ligadas diretamente ao governo e aos partidos de esquerda filiados também, ou partidos membros do Foro de São Paulo, tá certo? Que queriam, através daquela pseudo-discussão dos 20 centavos da passagem, estender esse movimento para a rua, criar um caos generalizado de tal ordem que o governo tivesse que dar alguma medida. Só que o problema que houve, eles jogaram com essas duas possibilidades. Primeiro, ou conseguir isso imediatamente em 2013, ou fazer esse laboratório nas ruas, e aí viram que esse laboratório, daquela forma que estava sendo colocada, o Brasil ainda não estava preparado para tanto. Então teve muito cidadão que participou das manifestações e começaram a tocar fogo das bandeiras dos partidos que faziam justamente a própria militância e que eram organizadores dos eventos. Citei, por exemplo, o PSOL, o PSTU, o PCdoB e o próprio PT. E o pessoal começou a tocar fogo na bandeira, disse que o movimento era antipartidário e assustou a turma, tanto é que você não vê, Marlon, em nenhum local do país, mais nenhum tipo de protesto que não seja protestos pequenos dessa turma radical, em especial da turma do PSOL e PSTU. E aqui eu queria abrir uma parte e dizer o seguinte: o Brasil hoje ele tem duas vertentes, socialista e comunista. A gente tem a vertente que segue a cartilha ipsis literis de Antônio Gramsci, que é o PT, e nós temos a outra parte, os demais partidos de esquerda mais radicais, que querem seguir a cartilha marxista-leninista pura. Então, o debate que se tem no Brasil hoje não é se o Brasil será comunista ou não, ou se o Brasil será socialista ou não. O Brasil já está vivendo o socialismo. A questão é em que ritmo nós vamos aprofundar para um totalismo completo. Se no ritmo gramsciano, que vem sendo feito, e o professor Olavo de Carvalho já denunciou isso, e vem denunciando nos seus artigos ao longo da história, pelo menos há 15 anos, nas suas publicações, ou seja, lentamente nas técnicas de subversão da KGB russa, Yuri Bezmenov, como também na estratégia da Political Ponerology, ou se eu vou e dou um impulso mais rápido e faço isso de forma armada. Então, a tensão que nós temos hoje no Brasil não se trata de uma resistência ao regime socialista, mas uma briga interna de duas correntes, uma que quer mais lentamente impor o socialismo sem precisar de armas, Antônio Gramsci, ou seja, de dentro para fora, de tal ponto que você vive um regime totalitário socialista, né, que o partido assuma sem ser necessário nenhum tipo de revolução, e o segundo que quer de todo jeito, que está achando o processo lento demais e está aperreado que não dê certo. Então é isso que a gente tem, Marlon. Quem vai vencer a história? Bom, aí eu coloco para você, a gente, aqui no Brasil, você sabe mais que eu isso, como historiador, e que a gente tem sempre uma atenção nessas duas linhas dialéticas, vamos dizer assim, nessas duas linhas teóricas, o marxismo-leninismo e o gramscismo, para ver quem é que vai levar primeiro o jogo. Eu sinto que o PT ainda está segurando a linha gramsciana ou gramscista, porque sempre o povo brasileiro ainda tem. E esse, talvez, como também a gente coloca isso, eu sempre gosto de comentar isso no Face, o que a gente tem na população brasileira ainda é um apego muito forte à tradição da religião cristã, ou seja, em outras palavras, a gente tem estamos presos, graças a Deus, a, vamos dizer assim, uma grande maioria esmagadora de pessoas que são filiadas ou que tem como berço, não está nem filiado para usar o termo dessa turma, mas tem como berço moral a tradição judaico-cristã, e isso o Marx já denunciava que é a principal, se não a pior ferramenta que se tem contra o próprio marxismo. Então o que é que estão fazendo? Estão destruindo, paulatinamente, a igreja. Não é à toa que todos os movimentos que nós temos da bancada de esquerda do Brasil, ele é sempre voltada contra o cristianismo. É contra a bancada evangélica, é contra a bancada católica, é sempre generalizando a igreja católica, dizendo que todos os padres são pedófilos, é sempre batendo
para destruir a moral religiosa, o que não conseguiram ainda. Ou seja, o único freio que eles têm aqui ainda é essa ética moral, né, essa eticidade e moralidade judaico-cristã, e tanto é verdade isso que recentemente nós conseguimos, através de uma pressão muito grande da sociedade conservadora que defende essa ética moral judaico-cristã, segurar a PL 122, na verdade, né, deixá-la, por enquanto, vamos dizer assim, travada para discussões e propor que ela seja analisada à luz do novo Código Penal, porém, como todos os termos e as metas da PL 122 foram colocadas pelo senador, né, Vital do Rego como incompatíveis com a ideologia de gênero dentro do Brasil, então a matéria fica prejudicial e todos os seus reflexos no Código Penal também ficam prejudicados de análise. Mas, por enquanto, porque a pressão foi muito grande. Então, é uma estratégia que está sendo implantada constantemente, continuamente. O problema é que o brasileiro não se deu conta ainda. E a grande maioria, eu queria encerrar para passar a palavra para você, Marlon, é que me revolta que os próprios professores da universidade, muitos formadores de opinião, eu coloco professores universitários que são marxistas e tem os idiotas úteis, né? Não sou eu que chamo-os assim, mas o líder que vocês adotam, chamado Antônio Gramsci, que chamou vocês de idiotas úteis, tá certo? Então, essa turma, ela tanto fomenta a militância, e os que não fomentam, chega um absurdo dizer, como um professor, colega meu, recentemente colocou, e também que é juiz, dizendo o seguinte: ué, que comunismo existe, socialismo já foi superado, no Brasil não existe mais socialismo, o PT não é socialista, o P não é socialista, e agora, no dia 15 de novembro, fizeram a conferência do PCdoB, do lado estava em duas bandas gigantes, a presidente Dilma enaltecendo os mensaleiros, uma desmoralização gigantesca para o Supremo Tribunal Federal, que já se deixou desmoralizar de forma absurda por julgamento de mensalão, mas como se não bastasse, estava lá no dia 15, a presidente Dilma Rousseff, junto com a multidão extasiada, isso saiu em sites internacionais, principalmente na mídia norte-americana não oficial, enaltecendo o socialismo e dois banners gigantescos, de um lado Marx, do outro lado Lenin. Preciso dizer mais alguma coisa, Marlon? Não, bom, como é que é aquela história? A imagem já diz tudo, né? Eu creio que a Glaucia deva ter caído, e aí é mais uma amostra de que a nossa tecnologia, a nossa internet, na Argentina, assim como no Brasil, é um serviço caótico, de péssima qualidade, e tanto a Argentina quanto o Brasil lutam para instalar um tipo de censura nessa ferramenta de comunicação, onde a dona Dilma recentemente falou que nós temos que reduzir a velocidade da internet. Está muito rápido, o pessoal não está sabendo usar a internet, porque ela é muito rápida, ela é muito ágil, as pessoas não conseguem nem ler direito devido à velocidade. Mas para a gente encerrar esse vídeo aqui, um registro de um relato de uma pessoa que está vivendo esse momento tenso na Argentina, com crise econômica, com convulsão social, com instabilidade, com crise de segurança pública. Desvalorização das forças, né? Como um todo. A Argentina, ela tá beirando, falta um pontinho para entrar numa convulsão social que não se sabe qual vai ser o resultado, as consequências desse processo todo. Eu ainda creio que tudo isso tem a intenção de um laboratório para o Foro de São Paulo, para a disseminação de algumas práticas, tanto no Brasil quanto na Venezuela, que hoje são os três países principais da América Latina. Argentina, Brasil, Venezuela, eles ficam testando práticas e aquelas que dão certo, eles vão praticando nos demais. Levando em consideração a própria, e aí eu concordo com você, mas até acrescento, eles fazem o teste nesse tripé e vão vendo o que é que se adapta em cada nacionalidade. Então, por exemplo, Exatamente. O ritmo da Venezuela é um ritmo diferente do Brasil. Você vê que a Venezuela já está totalmente tomada. E nisso eu gosto muito de colocar aqui, quando se trata da Venezuela, eu dar os devidos créditos das informações constantes que são trazidas pela nossa querida Gracita Salgueiro. Ela sempre traz constantemente, pela Rádio Vox, que faz um trabalho maravilhoso, de trazer informações constantes sobre o que é que está acontecendo na Venezuela, para que a gente tome consciência aqui. O ritmo lá é extremamente acelerado em relação ao nosso. Não é à toa que, por exemplo, sobre essa questão de segurança, Maduro chegou ao absurdo de dizer que um grande problema da Venezuela, fora
e isso poderá ser objeto, e será, se Deus assim permitir, mais hangout nosso com mais pessoas, mas de impor a culpa na violência em heróis nos jogos de videogame e no Spider-Man. Isso é uma coisa de uma loucura total. Então, pessoal, a Gláucia voltou. A Gláucia voltou. Desculpa interromper. A Gláucia está... Legal. Então, Gláucia. o que me preocupa é justamente isso, é esse ritmo no laboratório que é feito nessas 3 nacionalidades, e aí vão pegando as estratégias e implantando no canto. Agora, uma coisa que se fique clara, acho que para todo mundo que assistir isso aqui, o que eles querem é um socialismo. E entenda-se, socialismo no modelo Chaves, no modelo Fidel, no modelo da ditadura castrista. Só que a ditadura não é castrista, vai ser uma ditadura petista que não admite uma só, como disse o professor Olavo, uma só voz dissidente. Não é à toa que vários, vamos dizer assim, ícones do Brasil, na música, na reportagem, estão sendo perseguidos. Cite-se o caso de Lobão, cite-se o caso de Danilo Gentili. Gláucia. Câmbio. Alô? Oi, Gláucia. Oi. Enquanto Oi, você desculpe, caiu, a gente... Não, enquanto você estava fora, eu e o Iranei, a gente ficou aí fazendo uma análise, fazendo algumas comparações da relação Argentina-Brasil. Pode continuar teu relato aí. Bom, a situação é a seguinte, nós temos permissão para termos armas. Essas 2 semanas depois desse incidente, dessa convulsão social, dessa ruptura, as lojas de armas venderam todas as armas que elas tinham. Então, não existia, no fim dessas 2 semanas, até ontem, não tinha mais uma arma para ser vendida nessa cidade. E o problema nosso é que eu vejo vários Mas, praticamente, o Brasil, com o Estatuto de Desarmamento, inviabilizou o porte de armas e a posse de armas para milhares de pessoas, milhões. Então, o Benê Barbosa tem lutado, por quê? Porque ele sabe justamente que a população desarmada é a população a mercê do poder político, e aí estamos ferrados nesse ponto. Mas não é isso que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, toda vez que algum louco sai e mata um monte de gente nas escolas, todos os democratas tentam passar leis no Senado para desarmar a população. Os Estados Unidos nunca abriram mão do direito deles de armas, de portarem armas. Por isso mesmo. Porque eles não querem que amanhã venha um governo tirano e que prenda, que coloque o seu poder, ou seja, que domine a população. E isso pode acontecer. E a gente já teve na história inúmeros casos, e isso pode realmente, é um potencial. Agora, voltando aqui ao assunto da Miriam, houve uma guerra nos últimos 10 anos, mais ou menos, com o Clarim. Eu diria que menos de 10 anos, últimos 5 anos, com o Clarim. O Clarim é um grupo da mídia odiado pelo governo. E o Clarim agora perdeu os seus direitos de operar como operava antes. Ou seja, ele vai ser controlado, ele vai ter muitos problemas. Eu ainda não entendi muito bem o sistema, todo o esquema que está sendo armado para controlar o Clarim. E há muitos shows que realmente eles falam algumas coisas do governo. Não está como em outros países, que eu diria, mas eu acho que está sendo muito controlado. Mais controlado do que antes. E o governo realmente está controlando a maior parte da mídia. Bem, e agora, voltando ao nosso assunto de o pós...
Eu te perguntei a respeito da mídia, porque aqui Pós-guerra no Brasil... civil, eu acho que nós vivemos... A questão da mídia é porque aqui no Brasil não se recebe informação nenhuma. Por isso que eu te perguntei a respeito da mídia, a atuação dela, porque aqui não chega informação. Eu já me dei conta, porque eu falo com as pessoas, eu coloco... E eu vejo que as pessoas não sabem nada. Entendem? Eu vejo que as pessoas não sabem nada. Então, vocês podem esperar só um momentinho, por favor? Só um minuto. Só um minuto. Eu vou conectar o meu computador em outra linha, porque eu acho que essa coisa aqui está mal e vai acabar caindo ao meu computador. Só um momento, por favor. Desculpem esse mal-estar. Meu amigo Irlei. A coisa é séria, hein, Marlon? Mais séria do que a gente imagina. Você vê, quando a Gláucia ela colocou a primeira vez, a primeira colocação, a vantagem que a Argentina ainda tem, se a gente pode falar de vantagem, é que o povo tem direito a ter porte de arma. Aqui o pessoal está desarmado. Então a hora que o governo disse, acabou, velho. Já era. Entendeu? Como o professor colocou, o professor sempre colocou. Esse é um problema sério. Eles primeiro eles tomam. Um momento, pessoal, eu só vou de novo conectar. Tudo bem, então, só comentando aqui com o Marlon, primeiro eles tomam o poder de fato, para depois conseguirem tomar o poder de direito. Ele já tem no Brasil o poder de fato. Quem pode se opor? Você vê que o próprio ministro Joaquim Barbosa do STF, ele foi ameaçado de morte publicamente e nada aconteceu. Espera um minuto só que eu vou ter que conectar esse computador em outra linha, porque senão vai cair a bateria. Só um pouquinho, tá? Me dá um minuto, por favor. Só um minutinho, eu já volto agora. Okay. Um minuto. Ok. Uma coisa é séria, amigão. O problema é que o pessoal não quer ver, viu? Para não dizer que nós não recebemos notícia recentemente a respeito desses problemas lá, eu vi uma notícia no jornal da Rede Bandeirantes, que a notícia eu acho que não deu 30 segundos. Não, isso, Marlon, isso saiu também aqui, um pequeno comentário, acho que foi na Folha, não sei se foi no UOL, falando da questão da Argentina, mas atribuindo apenas a um problema pontual com um protesto de questão salário, ou seja, uma bobagemzinha, mas é uma coisa absurda que está acontecendo. Sim, mano. É o tal do processo de desinformação, né? Exato, e ainda digo mais, né? A blindagem completa da mídia, completa. Você não vê uma linha. Não é à toa que quando a gente pega a revista Veja, coloca 3 pessoas para falar, 3 conservadores, nem conservadores, né? Não posso nem dizer que são conservadores, né? Porque o Rodrigo Constantino é liberal. Então, 3 pessoas que destoam um pouco do discurso, ou que tem uma diferença discursiva da turma da esquerda, é uma histeria coletiva. É isso que ocorre na revista Veja com o Lobão, com o Rodrigo Constantino, agora com o Felipe Moura Brasil e com o nosso querido Reinaldo Azevedo, que não se dobra. Quer dizer, são 4 na mídia inteira. Na televisão a gente tem apenas 3 comentaristas que destoam também um pouco, que seria a jornalista Raquel Sherazade, o Paulo Eduardo Martins, que não tem ainda expressão nacional, e o Carlos Prates. Só. E aquela coisa, eles se amedrontam e fazem esse circo todo, e essas pessoas são mero formadores de opinião, eles formam opinião. Isso, eles não são histéricos, eles não lutam pelo poder. Exato. Eles não lutam pelo poder. Como o professor Olavo de Carvalho colocou, eles reagem histericamente. Eles reagem de forma histérica. Ele coloca como se o inimigo fosse uma coisa absurda. Não precisa nem muito longe. Recentemente, o Lobão participou de uma entrevista no Roda Viva. Salva de tiro por outros lados.
Alex? Oi. Oi. À vontade. Estamos aí ainda? Estamos. Ok, desculpem, é porque eu tive que procurar outro lugar, para outra chave para colocar aqui, porque eu estou vendo que estava caindo a bateria. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca vi nada igual, nunca vivi nada igual na minha vida que eu vivi nessas últimas 2, 3. É uma situação de descontrole, de desgoverno, aonde ninguém tem controle de nada. E é muito sério. É muito sério nós termos um governo que não consegue, ou que às vezes até promove esse tipo de caos social. E que pode acabar muito mal. E eu acho que 15 mortos foi pouco. Eu Mas acho aí que os eu digo mais argentinos para foram você, viu? até muito Ô, Glaucia, eu acho que o número é pequeno. controlados, muito controlados. Porque vocês têm uma vantagem que nós não temos, que é justamente que o cidadão aí tem o direito à arma. Então, o pessoal não vai trocar força, a não ser completamente, porque eles sabem que do outro lado tem uma resistência. Aqui nós não temos. Não é à toa que os conflitos do campo que estão tirando os fazendeiros para devolver, entre aspas, demais a terra aos índios, em áreas demarcadas arbitrariamente, e digo isso com toda certeza, não é por mim, por várias pessoas que já têm falado isso, pelo pessoal da FUNAI, e o pessoal não tem como reagir. Esse é o problema. Aqui a situação, é a teoria do causa é pior. É a teoria do chama a teoria do determinant, ou seja, é a teoria que alguém tem que parar alguém. E a classe média é a que está sofrendo nessa situação. Porque a classe média, esse ódio que estão criando entre as classes também, que eu não falei sobre ele, que eu já vejo anos. Isso aconteceu aqui no Brasil também, só, Glaucia, rapidinho, viu? O recém-discurso da Marilena Chauí, ela disse o que é que o PT e o que é que essa turma pensa da classe média, viu? Você viu aquele discurso dela? Sim. A Glaucia caiu de novo, eu acho. Então você vê, né, Marlon? Passo a passo, paulatinamente, a estratégia é a mesma. Ou seja, repito, se alguém tivesse condições, ou que o pessoal abrisse os olhos e assistisse pelo menos o documentário do Dr. Yuri Bezmemov, mostrando exatamente como é a agenda para a implantação do caos e uma ditadura socialista, até porque ditadura socialista é meio que eufemismo, né? Ou redundância, na verdade. Porque todo regime socialista sempre usou da própria noção de poder totalitário. Nunca aconteceu. Essa história de democracia é conversa. Ou seja, eu recentemente coloquei no post do Face que quando a esquerda ela usa o termo democracia, ela não é no sentido que nós entendemos, é no termo do partido. Ou seja, democrático para ele é o regime pautado nas decisões do partido e não nas decisões do povo. Porque povo, para ele, é só quem é a favor, quem é contra não é gente. A democracia que nós conhecemos, eles observam apenas como uma ferramenta para atingir o objetivo deles. Perfeito, Marlon. Exatamente. Eles usam das nossas instituições para, inicialmente, pervertê-las, depois destruí-las e implantarem exatamente o que eles querem, que é uma ou tudo aquilo contra o que nós temos posto. É simples assim. Exatamente. Deixa eu ver se a Glaucia retorna, Oi. a gente vai dar um fechamento nisso aqui. Glaucia. Olha, eu não sei se vocês me escutaram. O que eu disse foi o seguinte: eu acho um absurdo uma pessoa com poder de
é uma pessoa que é uma pessoa pública. E um político ainda é pior. Ele simplesmente jogar uma classe contra a outra. Foi o que aconteceu aqui na Argentina. E eu era parte dessa classe. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Então, houve em 2008, eu estava aqui. E eu escutei a senhora presidenta, a Cristina Kirchner, acusar os agricultores de serem terratenentes, oligarcas, exploradores da classe baixa. Agora, isso são agricultores pequenos, né? Não são os grandes. Aqui no Brasil, quem nos ocupando são os pequenininhos, coitados, que não, quase um ensino básico, fundamental. Esse aqui é o Exatamente. absurdo. Esse é o absurdo, porque antes nós tínhamos latifundiários. Latifundiários tinham 20 e 30 mil hectares. Agora nós estamos falando de gente que tem 100, 200 hectares, 300 hectares. Isso não é nada. Não é nada. Não é nada. Eles São desapropriam com o discurso São que é exploradores. Yeah. E é um problema seríssimo. E eu acho que um político ou uma pessoa pública que utiliza o seu poder e fala como essa Marilene Chaui, como o Delia daqui também, ele também disse ódio à la puta oligarquia. São as palavras dele, não são minhas. E está no Facebook, para quem quiser ver. E a Marilena Chaui também. O que é complicado, dizendo que odeia a classe média. Recentemente eu vi uma entrevista de um deputado do PT, né, ou foi senador, não lembro bem, que estava querendo implantar aqui uma ideia, um projeto que era tipo um empréstimo compulsório para o governo para uma bolsa fraterna, alguma coisa assim. E quem ganhasse acima de tantos, obrigatoriamente uma parcela ficava para aumentar a proteção social. Você viu? O que é complicado naquilo ali é que quando na entrevista pergunta para ele quem é considerado o rico, ele diz acima de quem ganha 3 mil reais. Isso é considerado rico? É um absurdo, eu acho. Só para você ter uma ideia, um pedreiro hoje, ele tem um salário, 2 salários mínimos e meio, ou seja, vamos colocar aqui 1.500 a 1.800 reais. Se ele ganhar mais um pouco, ele já é considerado rico. Isso é absurdo. Não, isso e aqui que um chofer de ônibus coletivo, ele ganha 30 mil pesos. Agora me pergunta. É considerado rico então, né? Não, mas olha, o policial ganhava 2 mil ou 4 mil. E o coletiveiro, o que dirige o ônibus, ganha 30 mil. Pergunta por quê? Ué, por quê? Porque o coletiveiro... Porque ele pertence a um sindicato que bota pressão no governo e ele sai para frente. Então, nós temos isso também. Nós temos sindicatos operando. Olha, outra coisa, eu gosto de deixar claro também, é o seguinte, essa distorção ocorre também porque o próprio sistema, ou essa turma, ele simplesmente espreme aqueles que possivelmente poderiam se contrapor ao próprio regime. Então, o que é que um motorista de ônibus pode fazer contra a implantação do socialismo? Nada. Mas um policial que já tem a força armada, eu tenho que destruir completamente, desestimular a carreira policial. E no PT, não sei se você estava online quando eu falei isso, aqui para o Marlon, o PT, no site do PT está colocado aqui como projeto uma moção. Não acabou, tem que acabar. Nós queremos o fim da polícia militar. Isso está no site do PT agora, hoje. Tirar a polícia da rua em uma população desarmada é o mesmo que condenar a população a um inferno. É isso que eles querem, condenar o inferno, a loucura, o caos tomar o centro do Brasil, e eles ofereceram a solução, totalitarismo.
Aqui não morreram mais pessoas, não morreu mais gente, porque a crise durou uma noite e algumas horas do dia. Se essa crise tivesse seguido adiante, no dia seguinte, até de noite, eu não sei o que seria. Não posso imaginar o grau. Então, por aí a gente vê a vulnerabilidade da sociedade. E o mais incrível é que essas pessoas que roubaram, absolutamente, essas pessoas que saquearam as lojas, e eu tenho um monte de gente que vai falar, ele saqueou porque ele tinha fome, coitadinho, pobrezinho. Não, eles roubavam, era televisão de última linha, televisores de última linha, era computadores, era eletrônicos, roupas de marca, a maior parte. Ninguém roubou 1 litro de leite. Mas havia assim, alguns roubando Coca-Cola. Isso, o discurso é sempre imunizar a bandidagem e demonizar o cidadão honesto. A gente até que via alguém levando caixas de pessoas que roubaram tanto que eles têm quartos inteiros de mercadoria dentro de casa. E tem na internet propaganda dos produtos roubados para vender. E teve gente que tirou foto. Tiraram foto como um troféu dos produtos roubados, eles vestidos, meninos, crianças, gente de adolescentes. Agora, os casos mais tristes que realmente me chocaram foi o da senhora, que ela foi roubada pelos vizinhos dela. Aí dói. Aí realmente é bravo. A coisa aí, para mim, toma outra dimensão, porque você não deveria se preocupar com seus vizinhos. Não é verdade? É verdade. E houve também um caso entre classes de forma tão absurda que eles vêm para criar inimizade com a família, vizinho, amigo, tudo, uma doença. Isso desindividualização. A pessoa não é mais um indivíduo. Ele já não tem mais pudor. Ele não tem mais preocupação com o que o outro vai pensar dele. Ele não tem mais moral. Ele perdeu a moral. Ele perdeu o senso do que é certo e do que é errado. E aí que mora o perigo. Eu tinha comentado isso com o Marlon quando você tinha caído, Glaucia, justamente isso. A destruição da individualidade e sempre agora você vai ser colocado dentro isso, você vê que sempre agora é um coletivo. Você faz parte do grupo. É a volta da questão tribal, né? Claro. E da sua dignidade também. Porque eu não gostaria que alguém olhasse para mim e me chamasse de ladrão, de ladrona. Eu teria horror se alguém me apontasse o dedo e dissesse que eu fiz alguma coisa dessa. Porque eu tenho uma imagem de mim mesma. Quando eu faço isso que essas pessoas fizeram, eles perderam os seus laços com a sociedade. Isso se chama social ties. De acordo com Emily Durkheim, o pai da sociologia, não? Ele que criou, ele falou sobre os laços sociais da sociedade. Né? Ele fala sobre a ruptura, sobre quando o indivíduo perde esses laços, é perigosíssimo. É muito mais perigoso quando você perde os laços sociais do que quando você perde a mulher, o dinheiro, os filhos. É muito mais sério. A estratégia é tão complicada, Nelson, que eles já começam a fazer um discurso dentro da academia, eu digo com o professor de direito penal, de defesa da criminalidade e criminalização da vítima. 1. 2. É eleito como líderes e como expoentes para referência de conduta genocidas e ditadores de aquela espécie. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos conselhos de direitos humanos
que tem dentro, núcleo, na verdade, nem conselho, núcleo de estudos da Universidade de Direitos Humanos, que dentro do núcleo tem frases de Carlos Marighella, de Che Guevara, de Fidel Castro. Quem são eles? Então, se eu tenho a mentalidade de que meus líderes, meus ícones, meus heróis são bandidos, lógico, eu tenho orgulho de ser bandido também. Fascínoras, né? Assassinos. Fascínoras, terroristas, genocidas da pior espécie. Genocidas. Agora, vou te dizer uma outra história que realmente me comoveu muito, uma história. Foi um senhor, e ele tinha um supermercado, e ele não quer mais abrir o supermercado. Ele se decepcionou tanto, porque quem roubou ele foram os fregueses dele. E por aí a gente analisa o grau. Você não precisa nem de um curso de psicologia para analisar o grau de enfermidade mental coletiva que a sociedade está atravessando neste exato momento. Esse senhor, ele não quer mais abrir o supermercadinho dele. Isso é seríssimo. Ele está com o coração dele partido em 1000 pedaços. Porque as pessoas que roubaram ele não são pessoas que ele nunca viu, não. São pessoas que vão todos os dias no supermercado dele. Isso é muito triste. Glaucia, tem um artigo muito interessante do psiquiatra Lyle Rossiter, eu acho que se chama assim, que ele comprova. A tradução ficou o esquerdismo, mas não é o esquerdismo especificamente. Seria muito mais a mentalidade. Quem colocou aqui foi o querido Luciano Ayano, de que a mentalidade revolucionária é uma doença mental que se assemelha à psicopatologia ou à própria... o termozinho... o psicopata. Eu acredito, porque para mim não tem dúvida nenhuma. Você saiu com um revólver na mão, botou na cabeça de outro ser humano, eu não tenho dúvidas nenhuma de que você é um bandido. Nenhuma. Eu não tenho nenhum problema em definir isso. E a própria estrutura, o próprio tecido social e a própria argumentação vai criando paulatinamente aquilo que o professor Olavo de Carvalho definiu. Uma sociedade de psicopatas, que são os grandes líderes, essas pessoas que, por exemplo, cometem crimes aberrantes como esse põe no Facebook, e do outro lado os histéricos. Então é uma sociedade doente. Enferma. Psicopatas e histéricos. É isso que o professor diz. Autodestrutiva. Sem dúvida. Nós estamos caminhando para a autodestruição. Porque a lei primeira de qualquer espécie é se autopreservar através da coesão. E aqui nós estamos vendo, e dos seus afins, ou seja, dos seus próximos. Então você faz a coesão com os seus próximos, que está mais próximo a você. Nesta situação, ocorreu que as pessoas que foram assaltar esse senhor não eram desconhecidos. Eram gente que ele conhecia de todos os dias. Ele não consegue abrir mais o supermercado. Ele vai ver a cara do ladrão que roubou ele, que é o vizinho dele. E não pode fazer nada. E ele vai falar bom dia. E ele vai conseguir falar bom dia com ele, com a dor que ele tem? Eu acho que a dor é muito mais do que material. Ela ultrapassou os limites da economia. Aí está a ruptura. Aí está a ruptura da sociedade. Ela ocorreu aí. Em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, isso é muito triste, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Oi. Eu estou controlando o nosso tempo aqui, para nós não nos estendermos mais, tá? Tá bom. Deixa para nós alguma palavra aí para nós dar um pouco mais de esperançoso. Pode falar, que eu estou escutando.
A princípio, esse seu relato foi muito importante para a gente ter registrado isso. E quem sabe daqui a algum tempo, já que a mídia não tem o papel dela, nós temos esse vídeo aqui como um documento para poder mostrar e exibir que realmente a mídia não mostrou. E estamos aqui torcendo para que tudo corra bem aí, da melhor maneira possível. Eu espero que sim. Eu espero que a gente não tenha mais esse tipo de... Mas eu não sei, eu não sou tão otimista. Eu acho que nós vamos... Eu sempre coloco, Glaucia, que minha esperança está em Deus, em primeiro lugar. Então vamos orar. Eu também, eu sou cristã. Eu acredito Somos. em Deus, primeiro que tudo. E Ele está comigo em todos os lugares, em todas as minhas decisões. E antes de abrir a boca, eu peço a Ele que fale por mim. Amém. Que me use. Vamos esperar, porque Deus tem me dado muitas coisas da história e espero que dessa vez ele consiga segurar esse avanço dessa ideologia demoníaca, diabólica Amanhã, original do diabo, do divisão. Amanhã nós teremos um dia muito convulsionado, porque amanhã teremos as greves de energia, teremos o povo nas ruas, não sabemos a situação da polícia como está, se eles vão aquartelar outra vez, que se chama aquartelamento, e não sabemos em que ponto está esse exército. Então nós temos ingredientes para o caos, e eu espero que não. Glaucia, eu gostaria de te agradecer a tua disposição. E a gente vai ficar aqui na torcida. Estou aqui às ordens, Carlos. Muito obrigado. Vamos ficar aqui na torcida, vamos orar aí para que tudo corra bem. Amém. Eu Um também. abraço bem grande, Glaucia. Um Tá. abraço, Marlon. Muito Iranley, obrigado. Oi, querido. grande abraço, brigadão. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Até. Obrigado, Iranley. Obrigado, Alex. Obrigado, Marlon. E eu vou informando a vocês o que está acontecendo. Tá, Espero que as joia. notícias sejam boas. Tá, joia. Tá, um abraço. Abraço. Tchau.